E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí então para mais uma aula nossa de projeto experimental, né? PJE. Essa aula também vai ser um pouco mais curta, eu acho, né? Porque vocês vão entender depois. Então eu vou falar de tema e delimitação aqui, né? A gente começa a fechar ali o tema exatamente que a gente vai falar, né? Então na aula passada, né, eu já dei um escopo sobre essa parte aqui, né? E também eu adiantei a aula da professora Rosana, né? Então, quando vocês estiverem vendo esta aula, a Rosana já deu a aula de tema, né? Então, acho que vai ser mais tranquilo para vocês, né? E aí eu tinha falado lá, né, de como contar uma história, né? Eu vou mostrar aqui em detalhes, acho que ela também mostrou lá, né? Os slidezinhos aqui de como falar disso daqui, né? Então, o primeiro passo ali dessa história, né? E por que a gente fala de história, né? Antes disso. Porque quando você vai ler, né, seja um artigo científico, uma tese, uma dissertação ou um TCC, né? Tem que ser algo que faça sentido. Tem que ser algo que, conforme você vai lendo, as coisas vão se encaixando, né? Tem que estar tudo bem conectado. E você tem que dar uma visão pro leitor de onde ele vai chegar e mostrar para ele, né, esses passos, para ele mesmo construir na cabeça dele o porquê e o como você chegou lá. Porque quando você lê alguma coisa científica, né, mais importante do que ver qual é o resultado que o cara fez, você tem que entender como ele chegou lá e ver se faz sentido, né? Seja para você entender mais o assunto, seja para você aplicar no seu próprio projeto. Então, né, a primeira parte dessa história, né, seria como que você começou essa história, né? Então, é aquela parte do começo mesmo onde vocês estão, né? Que é aquela parte de responder ali com as informações que levaram você a pensar no objetivo, né? A gente ainda não teve a aula de objetivo, vocês vão definir certinho o objetivo e tudo mais, né? Mas é essa parte aqui da introdução ali, né, que levou você a pensar. Então, aquela aula de pesquisa, por exemplo, onde eu mostrei lá, né, de competência informacional. Então, seria aquela parte de mostrar a atualidade do seu projeto, de mostrar o porquê que você pensou nisso. Ah, tinha um problema e aí eu pensei em resolver, entendeu? Então, é mostrar para o cara como começou, de onde veio, qual é a base ali, né, no contexto mundial ou social ou econômico ou específico de uma área em que começou a sua história. Então, esse é o primeiro ponto. E você tem que ter todos esses passos na sua cabeça, né? Não necessariamente bem definidos assim, né? Quando você for escrever, eles têm que estar bem definidos. Mas você tem que saber isso daqui para que você realmente consiga escrever sobre o seu projeto. Porque como é que você vai escrever um artigo ali, um TCC, se você nem tem na sua cabeça exatamente o que você fez, onde você quer chegar e como você vai chegar lá, entendeu? Então, você precisa dessas coisas, né? Então, aonde você chegou, que daí já é a conclusão mesmo, né? Então você pensou em como que eu comecei e onde eu consegui chegar, né? Eu tinha começado pensando nisso, eu consegui chegar em tais coisas, né? Então aqui, né, a gente fala em restringir em 1 a 3 conclusões, né? Para não ter muita coisa. Até porque a qualidade ali do seu trabalho não está necessariamente ligada ao número de conclusões que você tem. Às vezes você pode ter uma conclusão, mas essa conclusão é tão incrível que ela já valeu a pena. E às vezes você pode ter ali 2, 3 conclusões, que é o mais normal, e elas até estarem meio que conectadas, mas cada uma está analisando algum objetivo em mais específico, né? Quando vocês fizerem aula de objetivo, vocês vão ver o quanto o objetivo está ligado com a conclusão. Né? E a ideia, né, que aqui também está no texto, é que às vezes você vai ter algumas pequenas conclusõezinhas, que aí é mais fácil você colocar ela lá na parte de discussão, né? E aí ver dessas pequenas conclusões intermediárias o que elas te levam para uma conclusão mais importante e usar essa mais importante ali na conclusão, né? A parte do como você chegou aí, né? Que é exatamente como é que você vai explicar ali como que você conseguiu fazer tudo isso. Então você vai precisar, né, tanto das informações ali da literatura, como os detalhes de como é que você chegou, seja a metodologia e tudo mais. Então, explicar exatamente como você conseguiu chegar nas suas conclusões. O que te possibilitou, partindo desde o referencial teórico, de novo, vocês ainda vão ter aula, mas o referencial teórico acho que vocês já entenderam o que é o que vem depois, introdução, onde você já começa a entrar numa parte mais técnica ali, né? E passando pela metodologia para os resultados, beleza? Depois, o que isso muda na ciência, né? Porque querendo ou não, sempre que você faz um texto científico, você tem que mostrar o que isso está contribuindo. Não necessariamente, principalmente no TCC, que não se espera mesmo isso, que seja algo revolucionário. Você tem que mostrar qual foi a sua contribuição.
Mesmo que a sua contribuição seja, por exemplo, analisar várias referências sobre um assunto que você acha que não está bem explicado na referência, não tem algum artigo que agrupa bem, e você vai lá e agrupa essas referências que você leu, dando uma classificação, por exemplo, para o leitor, que facilite o entendimento. Então você fez ali uma caracterização, né, de um certo fenômeno, de um certo tema ali. E aí isso já ajuda. Isso já ajudaria uma pessoa a fazer a revisão bibliográfica. Inclusive, pensem em vocês estão na parte de fazer essa revisão, né, de fazer muita leitura para pegar a base ali teórica. Se vocês tivessem um artigo que apontassem para vocês, né, quais são as áreas que tem, por exemplo, né, na classificação do autor, é claro. Né, não é porque está num artigo que necessariamente a ciência está definida desse jeito naquela área. Né, é a visão do autor. Mas se foi publicado um artigo assim, significa que mais gente leu e falou, faz sentido essa classificação dele, mas não é a única. Então você pode pegar, por exemplo, se vocês pegassem, por exemplo, um artigo desse de revisão bibliográfica, não só vocês já iam ter uma outra visão que alguém já apresenta para vocês, e aí vocês podem concordar e discordar em algumas partes, como já ia ajudar vocês a, né, direcionar a leitura, porque todo artigo de revisão bibliográfica, né, todo artigo de caracterização tem muita referência, porque você está publicando um artigo que é baseado nisso, né, em pegar o que tem ali na área, então você precisa pegar muita referência. Então isso já ajudaria muito vocês. Imagina, pegar um TCC de um aluno, ou um artigo, que tenha lá 50, 60 referências de tudo que você está querendo já, e o cara ainda faz uma classificação. Então para você fica muito mais fácil de ler. Né? Então, tem alguns artigos que é mais fácil de falar o que muda na ciência, né? O que muda no mundo, o que é novo, mas tem artigo que pode não trazer algo tão grande assim, mas facilita bastante a vida das pessoas, sim. Então, é algo que é válido. Então, você tem que evidenciar essa sua contribuição, né? Que, querendo ou não, vai estar também ligado com o objetivo, que é querer mostrar, né, nessa história pro cara o porquê que você chegou, né? E como que isso realmente vai impactar o mundo. Que é também a nossa última parte, né? Por que o mundo vai se interessar por isso? Tudo bem, às vezes não vai ser o mundo todo, vai ser um nicho menor de cientistas que realmente trabalham com aquilo, de pessoas que vão usar aquele trabalho. Mas, por que eles vão se interessar por isso? Exatamente por causa desses seus objetivos, das suas conclusões. Né? Você queria ali chegar, por exemplo, numa facilitação de entender um projeto, no caso de caracterização. Ou você resolveu um problema da indústria, que é muito importante. Ou você desenvolveu uma nova metodologia para resolver um problema que já era resolvido, mas de outra forma. Então, existem várias coisas que você pode justificar aqui, certo? Mas esses caras estão conectados e estão dentro dessa história, certo? Então, basicamente, é esse raciocínio aqui de conseguir contar uma história. A gente sempre vai falar disso daqui quando eu for conversar com vocês com texto, depois que vocês começarem a entregar a avaliação que tenha mesmo os textos também, a gente vai dar uma analisada nisso, porque é muito comum às vezes a gente construir algumas partes do texto e ficar desconexo. Então você precisa trabalhar nessa ligação entre eles para essa história fazer sentido. Beleza? Bem, com isso, né, a gente volta para essa figurinha aqui que eu já tinha apresentado antes, acho que a Rosana também apresentou na aula dela. Né? Então, como é que a gente vai delimitar, né? Então você vai começar ali com o assunto, vai passar para o tema, e aí você vai fazer a delimitação do tema, e aí na próxima aula, inclusive, né? Na próxima da Rosana, na próxima na minha, eu vou fazer um pulo aí, depois a gente volta para essa parte de problematização. E aí restringir ainda mais aqui no seu problema. Né? Então, essa parte aqui é uma parte mais ampla, né? Acho que ela até dá um exemplo lá na parte acho que de educação, não lembro. Acho que tem até da indústria também, certo? Eu posso colocar aqui também. Então você primeiro vai partir dessa parte que é mais ampla, né? Vai ter um primeiro esforço ali para reduzir, né, pro seu tema, porque você vai pensar em um negócio muito abrangente, né? Aí depois você começa a restringir, e aí quando você vai para essa delimitação, aí você já está realmente olhando ali, né, para quem vai interessar o seu trabalho. Né? Lembrando de novo que, né, se você já pensou na historinha que você vai contar, delimitar o tema é mais simples. Bem, então, esse aqui é o slide que eu falei, né? Então, por exemplo, o assunto, a parte de tecnologia ali. Aí, qual é o tema dentro dessa assunto tecnologia? Dá pra ver que tecnologia é um negócio muito aberto. A gente tá falando, tipo, literalmente de qualquer coisa. Que daria pra ir pra engenharia, por exemplo. Daria pra ir pra qualquer coisa.
né? Tecnologia, ligado à tecnologia, né? Aí, por exemplo, aqui tema, ferramenta de escrita, né? Então, eu vou trabalhar dentro do assunto de tecnologia com ferramentas de escrita, né? E aí já vem a delimitação, que aqui seria, por exemplo, o uso de ferramentas de escrita por alunos de proficiência básica em inglês na redação de abstract científico, né? Então, aqui você já está mostrando, né, de onde o seu tema ali, que seria um negócio mais aberto da ferramenta de escrita, vai ser utilizado aqui. De novo, esse tipo de coisa geralmente vai ficar muito mais a cargo do seu orientador do que de você, porque eles já têm alguns projetos e tudo mais. Mas você sempre pode discutir com ele para tentar, né, colocar num escopo que você prefere, né? E é sempre bom ver se faz sentido aqui para você na hora que você for escrever o texto, né? Então a gente poderia estar em engenharias aqui, né? Engenharia de controle e automação, ou mesmo tecnologia, né? Pensar aqui, por exemplo, em automação predial, por exemplo, e aí o seu orientador tem ali um tema para você que é a utilização ali de comandos elétricos, por exemplo, com sensor de presença e tudo mais, para utilizar, para melhorar a eficiência de um prédio, por exemplo, né? Então você já sai ali de um tema, que seria, por exemplo, a parte de automação, para exatamente o que você vai fazer. E aí a próxima fase, né, que seria a parte da problematização, né, pensando, por exemplo, nesses casos dos sensores que eu fiz, seria resolver de fato os problemas, né? Então, onde seriam os melhores lugares para instalar o sensor, que tipo de sensor utilizar, que tipo de lâmpada, como é que eu poderia melhorar realmente essa eficiência energética, né? Então aqui a parte da delimitação dá uma ideia do que vai acontecer, né? Você está tentando melhorar a eficiência energética de um prédio, por exemplo, né, com automação, mas na problematização que você realmente vai tratar ali os pontos que você vai fazer. Beleza, pessoal? Acho que deu para entender, né? Mas também qualquer coisa é só perguntar. Bem, aí aqui tem um slide que eu também acho legal, né? Além desse tem o próximo que também está ligado com a tarefinha, né? Que o tema não é o título do seu trabalho, né? Então não é o que você tem que colocar lá na parte de cima, né? Então, por exemplo, ali, estudo da eficiência de prédio, não sei o que. Não. A gente vai ter uma aula ainda sobre o título. Ele tem que passar uma ideia do que foi feito ali, mas ele não é o seu tema. Okay? Mesmo que delimitado, ele não é o seu tema, certo? Tem que tomar cuidado com um tema que seja abrangente ou amplo demais, né? Então, se você, por exemplo, nesse caso que eu falei aí, se você for tratar de automação predial, tem muita coisa que você pode usar. Muita coisa. Então, se você tiver um tema muito amplo, o que você vai tratar? O que você vai realmente conseguir fazer, certo? Então, essa delimitação, né, que vai ajudar a gente a propor aqui um problema, que vai vir depois. Então, se for muito abrangente, às vezes pode ficar muito difícil de você propor o problema que você vai resolver. Você fala, eu quero resolver todos os problemas da parte de automação. É muita coisa. Então, é importante delimitar, né? E vamos evitar, né, escrever a importância de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Não se escreve tema de um jeito assim. Você tem que ser ali, né, quando a gente está falando de ciências, tem que ser conciso, mas tem que ser direto. Você não pode deixar o negócio assim aberto, né? Então você teria que falar ali, né, o que você vai fazer. Então seria, por exemplo, o aumento da eficiência com a parte de automação. Então você teria que escrever um texto mais direto falando isso, certo? Você não pode escrever a importância da eficiência dos sensores na eficiência energética. Não. Você poderia testar aplicação de sensores com método tal, às vezes para distribuição de sensor, focando numa maior eficiência energética, alguma coisa desse tipo. Não pensei exatamente no título mais bonito, né? Iria arrumando, mas algo assim, não um negócio aberto, como a importância de sensores. Que sensor é importante a gente sabe, né? Ele está aí, existe, então alguma importância ele tem, né? Bem, uma outra coisa que eu acho que ela também passou para vocês é essa parte do brainstorm, né? Funciona principalmente se você ainda não tem um tema muito bem definido, ou se o seu orientador deixou um pouco aberto e tudo mais, né? Então, como que você faria isso, né? Você vai pensando literalmente em coisas que você gosta, né, e vai tentando linkar elas ali, né? Então, por exemplo, aqui tem várias coisas ligadas com educação. Então, a pessoa foi pensando nisso daqui e ela chegou na conclusão de que o tema dela vai ser educação. Vocês podem ir fazendo esse tipo de coisa, inclusive vocês montam ali um brainstorm, e aí às vezes você vai ver que tem coisas que não se conectam, coisas que são temas diferentes, aí você vai tentando ver o que você acha melhor, né? Qual lado você vai ali desse mapa conceitual que você está fazendo. E aí isso pode te ajudar a chegar num tema único ali, né? E facilitar para vocês, né? Então,
na próxima aula não, né? Na próxima vez que eu for falar para vocês realmente aqui de uma matéria mais específica, a gente vai falar de problematização, né? O tema tem que ser mais específico, então, né? Como é que a gente vai chegar nessa parte da problematização saindo do tema, né? O tema tem que ser específico, né? Então você precisa conhecer esse tema aí, porque se você não delimitar ele bem, você provavelmente não vai conseguir ter uma boa contribuição, né? Se você não sabe nem o problema que você está querendo resolver, ou o quão específico fica muito difícil de trabalhar ali em cima, porque às vezes você vai propor uma coisa que é muito geral, essa coisa muito geral às vezes não vai ser tão inovador, não vai funcionar muito bem para esse tipo de coisa, certo? Então às vezes você precisa ir para a parte específica mesmo para achar soluções que sejam mais gerais. Então não pode ser algo muito abrangente. Como eu disse lá, né, o tema lá, você sempre tem que levar em conta o tempo de pesquisa que você tem previsto, né, ficar de olho nos prazos, né. E a relevância aqui, né, não está necessariamente na escolha do tema, mas na preocupação de fazer uma discussão que seja atual ali. Por quê? Porque essa relevância está no problema, né? Então foi o que eu falei ali, né, quando eu mostrei essa figura, né. O importante, aqui, tá essa parte aqui depois, né. Você delimitou aqui, beleza, delimitei aqui essa parte de ferramenta escrita, ou a parte de eficiência lá com os sensores que eu falei. Mas a relevância mesmo do seu trabalho está naquela parte específica ali do sensor, né? A problematização. Como é que você vai distribuir esses sensores? Que tipo de sensor utilizar, né? Então, a discussão melhor mesmo, a relevância, a parte mais importante está nessa parte da problematização, na parte do problema. Só que para estabelecer um bom problema, você tem que ter o seu tema bem delimitado, certo? Tudo isso fica mais claro conforme vocês vão escrever o texto e tudo mais. Não se preocupem em, nossa, eu tenho que ter todas essas coisas aqui extremamente bem definidas, porque senão eu não vou conseguir escrever o texto. Isso aqui é mais para dar uma noção para vocês. Porque quando a gente for escrever, vocês mesmos vão chegar à conclusão do que é o tema ou o que não é. E aí, ter essa noção do que é mais importante e o que não é, ajuda bastante na hora de escrever. Certo? Bem, então, né, para a próxima aula aí, né, para tarefa da próxima aula, eu quero que vocês vão lá no Moodle, né, e aí pode ser uma figura, por exemplo, um brainstorm desse daqui, ou alguma coisa do tipo, um fluxograma, ou só um texto explicando. Eu quero que vocês expliquem o raciocínio que vocês seguiram, ou vocês e o orientador e tudo mais, para delimitar o tema, né, partindo ali lá do começo, né, do assunto aqui, né, ou da área de interesse que vocês tinham. Né. Então eu quero que vocês vão mostrando para mim, né, qual foi o caminho que vocês seguiram aí para delimitar o tema de vocês. Certo? Não precisa chegar na parte do problema ainda. Se você já tiver o problema, ótimo. Mas não precisa chegar na parte do problema ainda, né? Quero ver mais essa parte da delimitação de tema. E como eu falei, né, na próxima aula seria problematização. Mas, como o MTC vai ter um hiato ali, né? Vai ter uma semana que vocês não vão ter aula com a Rosana por causa do feriado de Tiradentes, né? Então aí eu acho que ela vai repor essa aula depois. Para eu não ficar 2 temas na frente dela, eu vou fazer uma aula que vira e mexe eu coloco mesmo no meio desse acompanhamento de TCC, porque eu acho importante, né? Então, a gente vai fazer uma aula ali onde eu vou parar, né? E eu vou discutir com vocês, né? Dicas dessa parte de começo, né? De como andar com TCC, como conversar com o orientador, né? Porque às vezes eu vejo que tem gente que tem vergonha de mandar e-mail, gente que não sabe exatamente como falar. Então eu vou falar até um pouco para vocês como que é a vida do orientador de vocês, para vocês terem uma noção, né, de como ele realmente vai poder dar prioridade ou não, o quanto rápido vocês podem esperar a resposta ou não, né, como lidar com o TCC mesmo, né, e obviamente já tirar dúvidas de tudo que a gente viu até agora, né. Então não vai ter vídeo aula, não vai ter vídeo do YouTube na próxima aula, certo? A gente vai pular a aula 5 no YouTube, vai direto para a aula 6, porque vai ser essa parte de discussão. Então, tentem aparecer na aula síncrona, ok? Porque vai ser um negócio mais voltado ali pro andamento do TCC mesmo. Então, tragam os questionamentos para mim, né? Aproveitem que não vai ter vídeo aula. Vocês não vão ter que assistir o vídeo do YouTube. Aproveitem para sentar, ver o que tá na dúvida, o que não sabe para onde ir. Porque agora que vocês estão mais definindo o tema e lendo mais coisas, eu tenho certeza que tem mais coisa aparecendo. Então, essa semana vai ficar pra gente discutir isso e para eu discutir com vocês como que a gente faz aqui, né, para ler mais, para definir bem essas referências que a gente vai usar e tudo mais, como realmente fazer o andamento do TCC, né, e essa parte com o orientador, beleza? E lembrando que qualquer dúvida, mesmo naquela semana ou nessa, tudo mais, só me mandar um e-mail que eu respondo o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Então era isso daí.
Obrigado aí pela atenção e até a nossa aula síncrona nessas 2 semanas. E aí depois, na aula 6, eu volto a postar no YouTube. Beleza, pessoal? Falou!